Graça e paz, gente, shalom. Vamos ler aqui em Números capítulo 13. E falou Iude rei Vavi-rei a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles, tá? Isso aqui não foi uma ideia do Eterno, tá? O povo pediu a Moisés para enviar homens para espiar a terra que eles iam herdar. O Eterno não mandou fazer isso, entendeu? Moisés, sobre a pressão do povo, ele concedeu isso. E isso não foi o ideal, porque eles voltaram com um relatório muito negativo e causou uma série de problemas, tá? Porque existe uma coisa muito séria. Você pode estar num grupo, tá? De 12 pessoas, né? Um grupo e 12 pessoas basta uma pessoa com o coração negativo. Ela vai minando o grupo passo a passo. E esse tipo de pessoa infiltrado é muito perigoso, tá? Foi o que aconteceu. Esses espias voltaram com um relatório muito ruim e causaram um dano muito grande à nação de Israel. Toda essa geração, de 20 anos para cima, morreram no deserto. Não entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, né? Que o Eterno viu que nesses homens tinha um outro espírito. Eles não foram levados pela conversa dessas pessoas, tá? Vamos dar continuidade aqui à leitura. Vamos ler agora do 3. E enviou-os Moisés do deserto de Pará, segundo o dito do Iude-rei Vavi-rei. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Isacar. Bom, gente, eu vou dar um pulinho aqui, tá? Porque aqui é todos os homens das tribos que foram enviados. Entendeu? Então, aí na casa de vocês, se vocês quiserem dar continuidade, né? A genealogia das tribos que foram, vocês lêem, porque vai ficar muito cansativo, só lendo aqui, da tribo de não sei o que, foi tal. Então, eu vou ler até o 16, vou dar um pulo aqui para o 16. E aqui diz assim: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, né? Aqui tem Oséias, mas o nome certo é Oxéia, tá? Que era o nome de Josué, né? Você vê que aqui, ó, aqui a gente vê o erro que tem nessas Bíblias traduzidas. Porque se você prestar atenção aqui, ele está dizendo aqui, ó, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué, tá? O nome é Oxéia, certo? E Moisés nunca chamou Josué de Josué, né? Porque no hebraico e no aramaico não existe a letra J. E sim, o nome é Iehoshua, tá, gente? Iehoshua. E aí quando a gente vem e diz, não, fulano é assim, as pessoas não gostam. Não gostam de ouvir a verdade. Então, e chamou Moisés Oxéia, tá? Oxéia, filho de Num e Jehoshua, certo? Que a gente conheceu como Josué, tá? Oxéia era o nome antigo, certo? De Josué. Estou falando Josué porque a gente conhece como Josué.
mas era Oséia, entendeu? E aí, Oséia tem uma letra, certo? Tem duas letras do nome sagrado. Oséia tem duas letras do nome sagrado. E duas letras do nome do Machia. Foi o que Moisés fez. Moisés colocou um Iude e formou o nome Yehoshua. Oséia, quer dizer salvação. Yehoshua é uma conotação que a salvação virá do eterno. E aí vem o nome do Machia, Yahushua, tá? Então tem algumas pessoas que dizem que o nome do Machia era Yehoshua também, mas não tem como, porque o nome do pai é Iá e não Iê. Isso é invenção do aramaico, porque depois do hebraico arcaico, temos o aramaico, que é o hebraico moderno. Mas se você parar para pensar, o Eterno não é chamado de erro, e nem de Evé. O Eterno é chamado de Iahu, Iahuvé, Iavé. Vocês estão entendendo? Iá, entendeu? Então, por que o filho ia se chamar Iê, Se todos os profetas se chamam Iá, porque justamente o filho, ia mudar o nome. Isso não existe, O filho herda o nome do pai. Então, o nome do Machia é Yahushua, entendeu? Yahushua, certo? Contém o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re. No nome Yahushua contém, todo o tetragrama, que é o nome Yahu, entendeu? Então, o nome do Machia contém o tetragrama Yoshua, que significa salvação. Então, o nome, do Machia significa Yahu, salva, certo? No caso, Yahu está salvando através do Machia. Vamos aqui para Números, capítulo 14. Vamos ler aqui Números 14, versículo 18. O Yud, Re, Vav, Re é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Iniquidade aqui é perversidade, tá? No hebraico é avon, tá? Avon quer dizer perversidade, iniquidade, entendeu? O Eterno é tardio em irar-se. Ele perdoa iniquidade e rebelião, mas não livra a pessoa da culpa. Se a pessoa não se arrepender de verdade do seu erro, entendeu? As pessoas acham que a maioria sempre tem razão, Na Bíblia não mostra isso, Não, a Bíblia não mostra que sempre a maioria tem razão, mas pelo contrário, tá? A Bíblia mostra que sempre a minoria tem razão. Porque o caminho é estreito e poucos são os que encontram, mas o caminho da perdição é largo e muitos são os que querem entrar por ele. Porque a pessoa pensa assim, não, tá todo mundo, Tá pensando daquele jeito, então deve estar certo. E é o contrário. A maioria sempre esteve errada, entendeu? E aqui nós temos 12 homens. Quantos estão certos? 2, E 10 estão errados. E os 10 estavam errados, queria apedrejar os 2 que estavam certos. Não é sempre assim? Você prestou atenção? Os 10 que estavam errados, queria apedrejar os 2 que estavam certos. Se a gente olhar para o mundo de hoje que a gente vive, é assim mesmo. Quem está errado nunca quer estar errado, quer estar certo. E aí vai apedrejar aquele que está certo, O apedrejamento hoje é de língua,
línguas, ou seja, vai vender, vai caluniar, vai fazer acontecer. A pessoa está toda errada, mas vai apedrejar, né? Meter pedras em quem está certo. Porque quando os dois se levantam numa postura correta, expôs o erro dos 10. E os 10, então, querem apedrejar os dois para que eles sobrevivam no erro, entendeu? E é assim conosco, quando a gente aparece falando uma verdade, a maioria das pessoas querem apedrejar, né? Eu tiro isso por mim, quando eu comecei a falar o nome do Eterno e falar as verdades que eu venho, quantas pessoas ficaram contra mim, né? E é assim. Então, eles querem apedrejar, certo? Por quê? Para continuar no erro, né? Daí vem todas as perseguições, tá? No tempo do Machia, aos apóstolos, aos profetas, né? Jeremias falava a verdade e eles diziam que Jeremias falava contra Israel. Só que quem estava contra Israel era eles, que pregavam mentiras e profetizavam errado. E Jeremias disse: é por causa de vocês que o templo vai ser destruído. Mas eu não, eu estou falando a verdade. Mas vocês não querem ouvir a verdade. Sempre aconteceu isso em todas as gerações. Uma minoria vai ter a verdade e uma maioria vai estar sempre errada, porque a maioria vai seguir o caminho largo, tá? Desde o começo foi assim, certo? E essa maioria não vai gostar da voz da minoria, tá? Isso começa com Caim e Abel. Abel se levanta com uma adoração que agrada ao Eterno. Caim não, né? O que é que Caim faz? Mata Abel, porque Abel estava trazendo uma mensagem diferente da dele, entendeu? E Arrucho explicou isso. Ele disse: muitos vão buscar, poucos vão ser escolhidos. Então, lutem para vocês tentar entrar, porque muitos vão tentar entrar, mas não vão conseguir. Em todas as gerações acontece isso, ou seja, em todas as gerações o Eterno recolhe um grupo, uns remanescentes, que é uma minoria. Sempre foi desta forma, entendeu? O Eterno fala sempre por um grupo que está disposto a viver a sua verdade, entendeu? O grupo que eu falo são pessoas ao redor de todo o mundo que estão recebendo a mensagem da verdade, certo? Vamos aqui para o capítulo 15. Capítulo 15 e vamos ler do 37 ao 41. E falou Iude rei Vavi-rei a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas da sua veste façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Iude-rei Vavi-rei, e os façais, e não seguirei após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais. É santo sejais a vosso Iude-rei Vavi-rei. Eu sou o Iude-rei Vavi-rei, vosso Elohim, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Elohim. Eu sou Iude-rei Vavi-rei, vosso Elohim, né? E agora eu pergunto, certo? A pessoa só é enganada porque quer, entendeu? O coração das pessoas segue aquilo que ela quer seguir. Porque quando uma pessoa não quer errar,
ela não é convencida do erro, certo? Aí a gente fala, coitada das pessoas, tem tantos líderes, né, enganando, mas não foi bem isso que eu vi, tá? Porque eu dei a verdade para elas e elas não quiseram aceitar. E ainda ficaram contra mim. Sabe por quê? Porque elas têm exatamente quem pregue o que elas querem ouvir, tá? Porque a pessoa no fundo sabe que aquilo não está correto, mas é conveniente para elas. Então, elas deixam o engano entrar. Pedro disse: jamais eu vou te trair. E a Ruxa, se possível for, eu dou a minha vida por ti. No momento seguinte, negou, entendeu? O coração do homem é enganoso. Por isso que devemos confiar mais no eterno do que em nós mesmos. Você vê, Corá se levantou contra Moisés, tá? A terra se abre e engole ele. O que é que o povo faz? Fica contra Moisés. E diz que foi culpa dele, né? Que a terra engoliu. Corá, né? Foi culpar Moisés de uma culpa que Moisés não tinha. A terra engoliu ele e o povo ficou contra Moisés, porque a terra engoliu Corá. Se Moisés saísse e falasse com todo mundo, eles diziam que era porque ele estava falando com todo mundo. Não é porque está falando com todo mundo, qual o interesse, né, dele, né? Ele não conhece todo mundo. Se ele falasse com alguns, eles diziam, tá vendo? Falou com alguns e não falou comigo. Ele deve estar falando com aquela pessoa porque tem alguma coisa por trás disso. Se ele não falasse com ninguém, era porque ele era orgulhoso, ou seja, alguém estava falando mal de Moisés todos os dias, tá? E é assim conosco também. Pelo menos foi assim comigo. E ainda é, certo? Antes era mais, agora é menos. Mas se você for perceber, no tempo, né, lá de Moisés, então sempre tinha alguém falando mal de Moisés. Todos os dias Moisés passava por tudo isso, né? O que foi que manteve a visão de Moisés, a chamada dele? Moisés tinha convicção da sua chamada. Moisés foi treinado para isso. E acima de tudo, ele estava com a verdade, tá? Nós não somos chamados a ter uma vida perfeita, tá? Nós somos chamados para cumprir uma missão. Primeiro porque aqui não é nosso lar. Haverá uma nova terra, né? A Nova Jerusalém. Ali sim será o nosso lar. Mas essa terra de hoje, não. É nossa casa. Nossa, essa terra de hoje realmente não é a nossa casa. Estamos aqui numa missão, tá? Já pensou se alguém pega você, coloca dentro de um avião e leva você para o meio de uma guerra, você sem nenhum treinamento, o que é que vai acontecer? Você não sobrevive. Uma hora você vai ser o primeiro a ser atingido. Você não foi treinado para isso, né? Para essa missão. E a nossa vida é uma luta, existem forças malignas, certo? Atentando contra a nossa vida e tentando sabotar nossa caminhada com o Eterno, além de que os nossos erros causam um monte de problemas ao nosso redor. Então, nós estamos numa verdadeira guerra, tá? E precisamos encarar a vida dessa forma. Agora, se você coloca uma pessoa bem treinada, que passou, né, meses treinando, ela vai estar muito mais preparada quando ocorrer os combates,
para ela é normal. Ela tem uma mente preparada para isso, tem uma estrutura emocional preparada, né, para isso. Mas se você não tiver preparada, qualquer tribulação derruba você. O que a gente deve fazer aqui, entendeu? Qualquer homem do Eterno deve fazer, porque Yahushua fez isso. E passar a verdade, né, para as pessoas e dizer a cada um, faça a sua parte, tá? Vamos fazer a vontade do Eterno, cada um faça a sua parte. E nós precisamos lutar e se vencer, tá? Se a gente não lutar, não vai conseguir vencer. O líder não é babá, o líder é um incentivador para que todos façam o seu trabalho, entendeu? E ele próprio tem que buscar o Eterno para sobreviver na batalha, como todo mundo. E aí cada um faz e cumpre a sua missão. Quando a gente começa a falar a verdade, incomoda as pessoas e elas começam a falar da gente, é normal isso. Não tem como você estar bem com todo mundo. Na medida que você vai falar a verdade, certo? Não tem, sempre vai ter alguém que vai se levantar contra. Então temos que estar preparado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente para isso, tá? Para essa missão. E aí vamos chegar até o final, vamos passar pelas cobras venenosas, pelos javali, né? De mentira, mas que ruge como um javali, tá? Por leões que não são leões, entendeu? Mas que às vezes são. Nós vamos ter que enfrentar isso e tocar no portão que está do outro lado do reino vindouro. Mas temos que preparar a mente, preparar o coração. Não dá para minimizar a guerra, tá? A guerra é grande, mesmo é difícil, é complicada, certo? Grandes homens do Eterno caíram no caminho, nem todos sobreviveram. E a gente precisa se preparar para isso. Todos nós temos que fazer a nossa parte, porque nossa vida aqui é passageira. O nosso lar é a Nova Jerusalém. Essa terra aqui será destruída e nós precisamos nos concentrar nisso. Entendeu, gente? Eu vou parar esse vídeo, né, por aqui, porque já está, para não ficar maior do que já está. E vou dar continuidade amanhã. Que o Eterno continue nos abençoando.